Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente quarta-feira para todos nós. É com muito bom coração, é com muito carinho que nós estamos aqui hoje, iniciando o nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que Jesus abençoa a cada coração. Este momento que o Cristo se faz presente aqui conosco. Então, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para que a gente possa ter um dia de muita paz e que possamos também estar aqui com as portas da alma aberta para juntos hoje conversar sobre os tipos ou categorias de seguidores de Jesus, de seguidores do caminho do bem. Vejamos que Wesley Caldeira, que é um escritor que tem algumas obras publicadas na doutrina espírita, obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, em uma de suas obras, Wesley ele vai trazer para nós 4 categorias de seguidores de Jesus. Ele coloca a primeira categoria como os adeptos, a segunda categoria como discípulos, a terceira como apóstolos e a quarta como uma categoria chamada os três. E hoje aqui nós convidamos para a gente compreender um pouco mais o que seria estar dentro de cada uma dessas categorias, ou quais seriam as características de um coração que segue a Jesus para se enquadrar em uma dessas. E vale a gente pensar que compreender um pouco mais sobre essas categorias pode muito bem inspirar o nosso coração a pensarmos como está o nosso relacionamento com Jesus. Como está o nosso relacionamento dentro da doutrina espírita? Ou seja, o quanto nós estamos nos doando ao espiritismo. E se somos trabalhadores dentro de uma casa espírita, o quanto estamos de coração aberto e boa vontade para ali estar. Então essas categorias, elas fazem com que a gente questione e pense um pouco mais sobre esses pontos. Então vamos juntos aqui para a primeira, os adeptos. Bom, os adeptos, eles eram aqueles que lá na época de Jesus assistiam às pregações do Cristo, eles buscavam viver e praticar o que Jesus os ensinava. Contudo, eles mantinham ali, talvez alguns como prioridade, ainda a sua vida pessoal. Eles ouviam e praticavam o que Jesus falava. Contudo, continuavam ali com os seus compromissos pessoais, compromissos materiais, eles não abriam mão de coisas importantes materialmente ou de fatos materiais para às vezes estar ali com Jesus. Vejamos que os adeptos, por outras palavras, eram aqueles corações que se sentiam bem, sim, em ouvir e aprender com Jesus. Contudo, a vida pessoal e material ainda era para eles, digamos que, prioridade. Eles ainda não estavam preparados para abrir mão de certas coisas da vida pessoal e da vida material para estar ao lado de Jesus. Eles seguiam, ouviam e praticavam, mas na medida do possível deles, sem tanto esforço e sem tanto sacrifício quanto outras categorias. Bom, meus irmãos, quando a gente olha esse grupo aqui, adeptos, que é colocado pra gente, podemos retirar aqui uma lição valiosa ainda para os nossos dias atuais. Muitas vezes, será que o nosso relacionamento com Jesus está sendo apenas nessa questão de ser um adepto? Será que a gente está apenas na superfície, sabendo quem é Jesus, mas não convivendo diariamente com Cristo? Será que o nosso coração ainda não está preparado ou ainda não estamos dispostos a fazer certos sacrifícios para estar com Jesus? Para praticar o que Jesus nos ensina?
E aqui eu também trago para dentro do contexto do espiritismo, para dentro de uma casa espírita. Será que a gente está como adeptos apenas? E aqui eu digo, meus irmãos, que não tem nada de errado em ser um adepto. Nada de errado. Afinal, Jesus compreendia muito bem essas categorias aqui, digamos assim, e respeitava. Respeitava, então não tem nada de errado. Mas a questão é, se somos trabalhadores dentro de uma casa espírita, não podemos ficar no grupo de ser apenas adeptos. E isso a gente vai entender aqui mais à frente. Então é um questionamento, será que estamos sendo adeptos? Mesmo sendo trabalhadores? Atuantes dentro da doutrina espírita? Porque o trabalhador de Jesus, o trabalhador dentro de uma casa espírita, em qualquer contexto que ele esteja, ele tem que ter a boa vontade de fazer um sacrifício pessoal para poder atuar na obra divina. Ser trabalhador no contexto que for, no templo religioso que for, seja numa casa espírita ou em outro templo religioso, ou se quer fazer o bem, ser um trabalhador dentro do nosso lar de Jesus, ele requer que a gente faça sacrifícios. Não fique apenas no grupo dos adeptos. Então isso é uma questão para a gente pensar aqui. De exemplo de adepto, a gente pode trazer Nicodemos, meus irmãos. Vale a gente ressaltar que, olha só, olha como que Nicodemos ele buscava Jesus. Às escondidas e à noite. Quando ele já tinha resolvido tudo que ele tinha que resolver materialmente, quando ninguém estava por ali olhando, Nicodemos buscava a Jesus. Vale ressaltar que Nicodemos ele era um fariseu. E os fariseus eram um grupo que não aceitava em hipótese alguma a Jesus. E Nicodemos era um fariseu. Contudo, era um fariseu que já estava com o coração sendo tocado pelo Cristo. Então, por isso que ele buscava Jesus às escondidas. Porque se outros fariseus soubessem que ele estava buscando, iria expulsar ele da sinagoga. Iria fazer ali, se isolar dele, né? Se afastar de Nicodemos. Então, olha só, Nicodemos não estava preparado para abrir mão disso para seguir a Jesus. Ainda não era o tempo dele. Então, os adeptos aqui a gente compreende nesse sentido. Bom, vamos para o segundo grupo aqui, meus irmãos, o grupo dos discípulos. E a gente precisa compreender que essa palavra discípulo, ela vem do latim aluno. Então, quando nós dissemos que somos discípulos de alguém, estamos nos colocando ali como aluno, como aprendiz, como uma alma que está diante de outra alma superior em conhecimento, em moralidade. Então nós nos colocamos humildemente na posição de discípulos, de aprendiz, de alunos. Ser discípulo é ter o coração com muita boa disposição para aprender. O coração muito aberto e humilde para estar ali de frente para outro que tem mais conhecimento e acolher aquilo. Então o discípulo ele vai ter sempre um mestre, seja um mestre com mais experiência na vida, com mais experiência de conhecimento, de moralidade e que vem nos ensinar. Então o nosso maior mestre é Jesus. E quando a gente se coloca como discípulo nessa categoria do Cristo, quer dizer que o nosso coração ele já está começando ali a fazer certos sacrifícios para aprender humildemente com Jesus. Na época do Cristo, ele deixou bem claro que a obra de Deus era muito grande e que precisava de mais operários para ela. Então Cristo, depois de fazer o convite para os apóstolos, ele também convida alguns discípulos para ajudar na divulgação da Boa Nova. Lembremos daquele momento que ele vai convidar 72 discípulos para irem de duplas compartilhar a Boa Nova em aldeias, em cidades ali próximo, tocando outros corações. Então os discípulos, eles recebiam ensinamento também direto de Jesus, eles estavam com muita boa vontade para aprender, para compartilhar a Boa Nova. Então nós vemos que discípulos, todos somos de Jesus. E ser verdadeiramente discípulo, meus irmãos, é compreender que para a gente estar nessa posição demanda muita humildade.
do nosso coração para a gente compreender o quanto precisamos ainda aprender. O coração orgulhoso, ele não consegue estar numa categoria de discípulo, porque ele já acredita que tudo sabe, que a opinião dele é sempre a melhor, que ele tem sempre a razão. Então, quando ele está diante de alguém que tem mais aprendizado ali, moral, de vivência que ele não consegue ter este respeito de discípulo para com esta alma. Então, o orgulho impede ele de estar nessa categoria de discípulo. Então, vejamos que ser discípulo é ter humildade, para compreender que estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Bom, meus irmãos, vamos para a terceira categoria aqui, categoria dos apóstolos. Meus irmãos, Cristo, ele deixa claro em toda a sua jornada que para se realizar uma obra no bem, não tem como a gente fazer sozinhos. Precisamos do auxílio de todos. Então, a todo momento, Jesus estava rodeado de pessoas com boa vontade para ajudar na caminhada da Boa Nova, no desenvolvimento dela, no desenvolvimento do bem. Jesus demonstra isso muito claramente. Uma valiosa lição para a nossa vida. Nós, em qualquer situação que a gente esteja, não conseguimos fazer o bem sozinhos. A gente precisa do auxílio do outro para a nossa vida, precisa do auxílio para crescer, precisa do auxílio para se desenvolver. Então, esse ensinamento de Jesus é muito sutil, mas é muito valioso para a gente pensar sobre isso. A gente não dá conta de tudo sozinhos. Não tem como a gente resolver tudo na nossa vida sozinhos. E não conseguimos fazer muito bem tudo o que tem que ser feito. Precisamos do auxílio, precisamos do amparo, precisamos de outras pessoas para ajudar ali a desenvolver e a caminhar a obra. Pensemos sobre isso. Então, os apóstolos, eles foram um grupo mais seleto. Vejamos que os discípulos eram algo mais aberto. Os apóstolos já eram um grupo mais seleto. Um grupo de 12 homens que foram convidados diretamente por Jesus para ajudar na Boa Nova. Então, Cristo convida um a um. Convida. Olha que interessante. Jesus não exige que ninguém faça parte, mas Jesus convida. E a partir do momento que cada um aceitasse, deveria entender que aceitou um compromisso muito sério. Um compromisso que demandaria sacrifício, abnegação e muito comprometimento. Então, eles estavam ali cientes que era um compromisso sério que eles estavam aceitando ao ouvirem o convite de serem apóstolos. Meus irmãos, uma coisa muito importante e interessante para a gente também pensar é que esse grupo ele caminhava muito ao lado de Jesus, ajudando também na Boa Nova, alguns também curando já. Jesus então ia passando esses ensinamentos e era um grupo que ouvia ensinamentos mais particulares, mais às vezes seletos, direto de Jesus. Já estavam mais preparados para isso. E vale a gente pensar o seguinte, que esses 12 homens, eles não viviam em plena harmonia o tempo todo. Eles não viviam em plena concordância um com o outro o tempo todo. 12 apóstolos. 12 homens com personalidades totalmente diferentes. Jesus não convida um igual ao outro, não. É um muito diferente do outro. Aliás, a gente dedicou aqui uma série no nosso canal, meus irmãos, a dedicar a falar sobre a personalidade de cada apóstolo. A cada irmão que estiver aqui presente, que se interessar em conhecer a personalidade de cada um, nós convidamos a assistirem essa série que a gente deixou aqui registrado nos nossos evangelhos diários. Mas vejamos que eles tinham personalidades muito distintas. E como tinha uns com a personalidade muito mais forte, outros com a personalidade mais passiva, isso acabava gerando muita intriga e muito ciúme entre eles. Imagina só, 12 homens convidados pelo Cristo para o colégio apostolar tinha ciúme no meio deles. Isso não sou eu que estou afirmando, meus irmãos. Isto é o espírito Shaolin na obra Ave Luz. Também nesta obra da manjedoura a Emaús de Wesley Caldeira, ele deixa claro o ciúme que tinha entre os apóstolos. Um exemplo para nós, Judas morria de ciúme de João, do apóstolo João.
Porque João era mais delicado, João era mais, assim, delicado com as palavras, que podemos dizer. E Judas já era mais bruto, ele morria de ciúme de João por causa disso. Porque João se dava bem com todo mundo. E Judas não conseguia confiar nas pessoas. Então, é narrado nitidamente episódios de ciúme de Judas para com João. Também morriam de ciúme de Pedro, porque Pedro foi escolhido para ser a grande pedra, a rocha ali, onde seria a base para a Boa Nova, dar continuidade. Alguns tinham ciúme disso, desse relacionamento mais próximo de Jesus para com Pedro. Outro momento de ciúme que fica claro para a gente, quando os apóstolos, entre eles, ficam ali discutindo quem é que vai ter um lugar ao lado de Jesus, quem é que está mais próximo do Cristo. Quem é que vai ter o primeiro lugar lá no reino dos céus, ao lado de Jesus? Então eles discutem muito isso entre eles. Nitidamente, um ciúme de saber quem estaria mais perto do Cristo. E Jesus, na sua caminhada, ele se dedica muito a deixar claro para os apóstolos que ficar competindo entre si nessas intrigas, isso não é valoroso para a vida. Eles deveriam se dedicar a cada um fazer o seu melhor, a cada um fazer o bem e ter a união do grupo, porque aí sim não iria prejudicar a obra. União não prejudica a obra, mas ciúme e intriga prejudica a obra. Então Jesus chama eles para cooperação e deixar de lado a competição. Um ensinamento muito valoroso para nós nos dias atuais. Em qualquer grupo que a gente faça parte, e aqui eu cito grupo familiar, grupo social, grupo no nosso trabalho, grupo de amigos, grupo em questão de trabalho religioso, grupo de uma casa espírita, teremos personalidades muito distintas. Muito, assim como os apóstolos. Muito diferentes. Então, cabe a nós ter compreensão de que cada um vai ter uma personalidade. E que se a gente faz parte desse grupo, um objetivo esse grupo tem. Então a gente tem que prezar pelo esse objetivo. Seja o trabalho no bem, seja a harmonia, seja o objetivo que for, tem que prezar por esse objetivo. Porque se a gente for ficar meio cheio de melindres, digamos assim, vai dar desunião. Então a gente precisa ter respeito com a personalidade de cada um, paciência, compreensão e muito cuidado com o trato com o outro, para a gente não passar, em hipótese alguma, o limite do respeito ao próximo. Às vezes a gente tem uma personalidade X e a gente está ali acostumado a ser daquele jeito, mas a gente tem que compreender o limite do respeito para com o outro. Não deixar isso atrapalhar a união do grupo. E qualquer grupo que seja aqui. Um exemplo disso também que a gente traz, o grupo familiar. A gente vê muito competição, às vezes, entre irmãos, um irmão querendo conquistar mais coisa que o outro, um irmão querendo agradar mais ao pai do que o outro, e muito ciúme, às vezes. Então, isso acaba desunindo a família, os irmãos, ao invés de unir. Isso acaba criando mais intrigas, ao invés de unir essa família. Isso é um exemplo. Jesus dedicou a deixar o tempo inteiro isso claro para os apóstolos. Não a competição, mas sim a cooperação. Ou trabalhadores de Jesus, seja num templo religioso, seja numa casa espírita, temos que ter cooperação, temos que ter união e colocar no fundo do nosso coração que sozinhos a gente não trabalha na obra. Precisamos da ajuda um do outro e compete a cada um de nós ter muito respeito. Então Jesus, ele vai trazer esse ensinamento para o grupo dos apóstolos e, meus irmãos, é também um fato interessante a gente ponderar que os apóstolos, eles vão conseguir conviver em harmonia, assim, plena, só depois quando Jesus parte para a vida espiritual. Olha quanto tempo para esse grupo ter união. Só depois, quando Jesus parte para a vida espiritual, que eles vão começar a ter mais harmonia entre eles. A não ter tanta disputa, a não ter tanto ciúme, a um cooperar com o outro. Porque cada um tinha um serviço ali. Olha só, meus irmãos, quanto tempo demorou para isso. Bom, e por último aqui, o grupo dos três, que é titulado por Wesley Caldeira.
Este grupo dos três era formado por Pedro, Tiago e João. Tiago, irmão de João. Esses eram os três que faziam parte do colégio apostolar. Contudo, eram os três apóstolos mais próximos de Jesus. Isso também causava ciúme nos outros. Mais próximos no seguinte sentido: Jesus não tinha preferidos. Cristo tratava a todos de forma igual. Mas acontece que esses três, eles são os três que demonstram mais boa vontade em estar ali com Jesus. Pedro é um deles. Onde Cristo estava, Pedro andava atrás. João também tinha muita boa vontade, e Tiago também. Tanto é que muitos fatos específicos do Novo Testamento são narrados para a gente como curas ou certos momentos onde estão apenas Pedro, Tiago e João com Jesus. Ou seja, eram os que tinham mais boa disposição para estar caminhando com Jesus. Eles realmente vestiram a camisa da Boa Nova e estavam ali para tudo. Doaram-se 100% ao trabalho com Cristo. Então esse grupo, o grupo dos três, é o Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, essas 4 categorias aqui, elas têm muito a nos ensinar. Sobretudo para cada um fazer uma análise dentro de si. Porque Jesus, ele a todo momento respeita muito a boa vontade de cada um de cooperar na obra. Jesus, ele compreendia aqueles que ficavam como adeptos, aqueles que já tinham um pouco mais de disposição para ser discípulos, aqueles que já estavam preparados para ser apóstolos. Jesus respeitava porque sabia que precisava de todos. Então, meus irmãos, isso é um grande ensinamento para a gente e também um estímulo para a gente pensar que nós, independente aqui de qual a gente se afeiçoa dessas categorias, a gente sempre ter boa vontade para sempre ir mais, para sempre trabalhar mais, para sempre servir mais, para sempre estar com o coração aberto para trabalhar na obra de Deus. E aqui quando eu falo trabalhar na obra de Deus, é dentro da nossa casa, trabalhar harmonia dentro do lar, é a gente ser exemplo no bem, é também se a gente trabalhar numa casa espírita, num templo religioso. Então, não há lugar específico para servir a Deus. Todo lugar é um ambiente propício para fazer o bem. Então que a gente sempre tem essa boa vontade para fazer mais e para sempre estar em concordância com Jesus. E pensar como está o nosso relacionamento com Cristo. Será que a gente não conseguiria se doar um pouquinho mais? Será que a gente não conseguiria dedicar um pouquinho mais? Será que a gente não conseguiria fazer um sacrifício pessoal, um esforço pessoal para estar um pouco mais com Jesus? Então hoje, com esses questionamentos, a gente convida para encerrar o nosso Evangelho, levando em nosso coração essa mensagem, a qual foi inspirada no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item desta passagem, os trabalhadores da última hora, o qual a gente compreende que há diversos grupos e cada um vai adentrar num momento na obra de Deus, mas que todos têm um papel importante e que, sobretudo, ter a boa vontade de sempre fazer um pouquinho mais. Será que a gente não pode fazer um pouco mais para ter um relacionamento mais profundo com Jesus? Bom, meus irmãos, fiquemos em paz, encerremos o nosso Evangelho desta quarta-feira com boa vontade em nosso coração, para quem sabe se esse grupo dos três está mais perto de Jesus, essa boa vontade está com Cristo a todo momento. Bom, fiquemos em paz e também nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminares para todos nós que aqui estamos presentes. Um excelente dia, uma excelente quarta-feira para todos nós. Que assim seja.